cheguei na minha live uma das lives mais especiais, que é um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre a espiritualidade, sobre a fé, uma coisa que eu acredito que todos nós temos desde que a gente nasce. E eu vou trazer uma pessoa que fala muito bem sobre esse assunto, que é o Tadashi. Espero que acrescente muito na fé de vocês. Bom, Tadashi é um terapeuta, ele tem uma história de vida incrível. Olá, bom E aí, dia. Carol? Tudo bem? Obrigada por participar dessa live comigo, com todos Eu que que estão aqui agradeço. ouvindo. Num dia tão especial que é o primeiro da semana, né? O domingo, um dia que a gente está mais tranquilo, muitas vezes, às vezes não, mas bom, acho que É, todo mundo que está aqui está conseguindo ficar mais quietinho, mais tranquilo. E eu estava aqui começando a dar uma introdução, que é a espiritualidade. É um assunto que eu gosto muito, né, Tadashi? É um aham. assunto que eu, ao longo dos meus anos, evitei muito tocar, porque eu nunca gostei de criar polêmica e sempre respeitei muito, assim como gostaria sempre que fosse respeitada, mas sempre respeitei muito a fé de cada um. Legal. Hoje eu fiz um post de manhã sobre viagem e eu escrevo, né? Porque nas viagens são os momentos que a gente mais vê assim a cultura, a fé, a percepção que aquele lugar tem sobre a vida, que é muito diferente às vezes da percepção que cada um em cada casa tem. Mas uns 10 anos atrás, eu comecei a falar, eu até mencionei em algum momento que eu tinha a minha maneira de ter a minha espiritualidade é, dentro da minha casa, né? Dentro de mim, com os meus filhos, com a minha família, ou sozinha, inclusive, que é Legal. maravilhosa. E muitas pessoas, às vezes, não entendiam na época, mas hoje, 10 anos depois, a gente está obrigado a estar sozinho dentro de casa, né? E muitas vezes a gente pode se achar um pouco não merecedor de alguma coisa, ou culpado, e então a gente não pode, ou a gente errou. Então eu queria, acho que, abordar um pouco de tudo que permeia essa ligação que a gente pode ter com Deus, da maneira que cada um entende, da maneira que cada um quer chamar, né? Que seja um princípio, não uma palavra. Eu acho que a palavra ela restringe muito e ela deixa muito simples e causa muitas polêmicas, onde é uma coisa muito mais pura, muito mais intensa e onde está muito mais fácil de acessar, né? Que é Sim. aqui dentro da gente. Então, enfim, muito obrigada por ter aceitado Gratidão a você. Eu e muito queria... feliz, muito honrado pelo convite, né? Eu espero que a gente consiga ajudar as pessoas que vão nos assistir a se inspirar para alguma coisa diferente na vida, né? Carol, essa coisa é muito interessante porque quando a gente vai falar de religião e de espiritualidade, eu vou dar um passo atrás, exatamente pegando o gancho do que você falou, né? Culturas diferentes, povos diferentes e muitas vezes assim completamente diferente da forma como a gente vive, das coisas que a gente acredita. E aí eu Certo. tenho uma crença que norteia muito a minha vida, que é a seguinte: quando nós conseguimos respeitar as crenças alheias, nós viveremos em paz. Né? O grande Exato. problema é que a gente não aceita opinião diferente da nossa, a gente não aceita crença diferente da nossa, e principalmente crença, né? Até religiosa. Né? Crença é qualquer coisa que a gente acredite, mas o fato é que eu não vou abrir mão das minhas crenças, você não vai abrir mão das suas, e a gente fica achando assim que a minha é melhor do que a sua, e você acha que a sua é melhor do que a minha. E é nessa hora que eu faço uma brincadeira, com todo respeito, é que vira a Guerra Santa. Tá certo? É Porque eu acho verdade. que a minha crença, até religiosa, é melhor do que a sua. Né? E você não vai abrir mão das suas crenças até religiosas e você acha que a sua é melhor do que a minha. E a Guerra Santa começa a partir daí. Né? É Agora, verdade. quando a gente respeitar as crenças alheias, a gente vive em paz. Tá certo? Então, se você acredita em A e eu acredito em B, tá tudo certo.
tá certo? E sim. você acredita em A e eu acredito em B. E se a gente respeita isso, a gente vive em paz. Agora, se a gente não respeita, com certeza ali vai ter um ponto de conflito e guerras e etc, né? Então, assim, nessa questão de religiosidade e espiritualidade, é muito curioso. Se você me permitir, eu vou contar uma história, porque eu gosto de contar Pode? histórias. Você sabe disso, né? Adoro as suas histórias. Pode Eu estou contar. fazendo lives todos os dias, às 6 da manhã, 6 horas da manhã e às 20 horas com Que meditação. massa. Ai, que legal. Todos os dias. Desde quando começou essa crise, a quarentena, porque eu estava em estado de sofrimento muito grande Sim, com a crise, com tudo que estava acontecendo. E aí eu sim, resolvi meditar. Na hora que eu acabei de meditar, eu estava bem. E sim, você sabe, a gente tem um aplicativo de meditação e é sim, uma prática que já é incorporada na nossa vida. E aí eu, em casa, o Rafael, que você conhece, e sim, a seu família toda filho. reunida, vamos ensinar as pessoas a meditar. E aí nós criamos a live às 6 da manhã e Tá, às 20 horas para ensinar as pessoas a meditar. Eu estou te contando essa maravilha. história porque assim tem a ver com religiosidade, tem a ver com Claro, espiritualidade. e é bom Uma as pessoas pessoa saberem também. uma pessoa me manda um direct falando assim: eu estou num conflito muito grande porque eu sou de tal religião, não vou citar o nome, eu sou de tal religião e eu estou Certo, num conflito muito grande porque a meditação é dos budistas. E aí, como é que fica e tal? sim, E aí eu falei para ela assim, olha, eu vou te contar uma metáfora que eu tive de uma grande mestra que eu tive, tá certo? E que fez uma grande diferença na minha vida e talvez te ajude a acabar com esse conflito aí. E aí eu sim. falei para ela assim, a bandeira branca, tá certo? Que representa a paz lá no Oriente Médio, é diferente da bandeira branca que representa a paz aqui no Brasil? Aí ela me respondeu, não. Então eu falei, então bandeira branca representa a paz em qualquer lugar do mundo, tá certo? Então se você levanta a bandeira branca, é paz e em qualquer lugar do mundo. E aí eu Sim. falei para ela, Deus é Deus, É. tá certo? Não tem Deus de tal religião, Deus de Y religião. Isso é coisa dos homens, Os do ego nomes dos homens. mudam, a maneira de enxergar muda, mas é igual a bandeira branca, né? Até escolher a cor certa hoje. Exatamente. Mas assim, Carol, para pensar, é o ego dos homens, tá É. certo? Então, esse meu Deus dessa minha religião é melhor do que o seu Deus de tal religião. E não é, Então, Deus, é único, e tá só certo? funciona se eu te convencer daquilo que eu acredito, porque senão você não vai estar entendendo, você não está É isso aí, entendendo, né? né? Então, assim, isso é muito triste, né? E aí que eu falei para ela, agora, se você quer entender assim, o que é meditação, por exemplo, vai dentro de um grande hospital, por exemplo, como o Einstein, um exemplo, né? Certo, Ou qualquer outro grande hospital, hoje, ele tem um departamento de espiritualidade. Tá certo. certo? E o que eles estudam lá? O poder da oração, tá Sim, certo? E da meditação. E sim, comprovadamente as pessoas que têm fé, né? E sabem meditar, elas adoecem menos, recuperam mais rápido de qualquer processo que tenha é, qualquer intervenção, é, se recuperam muito mais rápido. Ou seja, hoje existe estudo científico mostrando exatamente o poder da sim, oração, da sim. meditação. Então, assim, isso é religião? Não. Isso é espiritualidade. É. E Sabe? a oração e a meditação, elas acessam exatamente o mesmo estado. A gente teve uma live aqui também com o meu médico, o Roberto Zeballos, e ele estava falando disso, o estado de espírito, como que influencia na saúde. E ele é um Com médico, certeza. assim, um super médico, frequenta todos os hospitais, mas ele tem um discernimento incrível, por isso que é meu médico, porque Legal. ele fala exatamente disso. O estado que você consegue acessar, todo mundo consegue. Acho que é isso que eu gostaria muito de dar esse presente, de receber esse presente nesse domingo, essa força a mais de saber que eu posso buscar e que eu Sim. vou encontrar. E para cada um que está assistindo, que está acessando, saber que pode, para esquecer um pouco os dogmas, esquecer um pouco Exatamente. doutrinas, coisas que a gente vem carregando sem saber, inclusive pela sociedade que a gente vive, pela família que a gente teve, por tantos ensinamentos que a gente veio carregando ao longo da nossa vida, para que a gente consiga
se abster de tudo isso, que eu acho que a meditação, ela traz isso, né? Você Sim. esquece um pouco todo esse raciocínio que você fica na lógica pensando e você relaxa e consegue entender quão grande, quão poderoso é esse Deus, enfim, essa fé, essa espiritualidade tão divina e gratuita que está É aí, isso aí. 100% gratuita dentro da gente. Você não precisa pagar nada para ninguém, você não precisa pedir permissão para ninguém, você só precisa pedir permissão para você mesmo, né? Você só precisa aceitar e falar, eu posso. Então, vai fundo, né? Queria passar um pouco Carol, esse segredo. Eu tô te escutando aqui, eu tô arrepiado, porque assim, porque assim, é gostoso escutar isso, né? E tomara assim que as pessoas que estão assistindo, assim, escutem realmente, assim, e deixe essas palavras assim tocarem para perceber assim, tá aí, né? Então assim, não precisa de regra, não precisa de dogma, não precisa de lei para ficar, sabe, acessando essa espiritualidade, Deus, né? Tem uma coisa assim que é muito interessante, porque, por exemplo, essa questão da meditação, por exemplo, né? E tem a ver, inclusive, com um dos temas que você colocou, por exemplo, assim, de como estar em contato com a nossa essência, né? Uhum. Por exemplo, na psicologia transpessoal, e que a psicologia transpessoal, a abordagem dela é exatamente assim, extremamente espiritualista, né? Sim. E aí, quando eu falo espiritualista, eu não estou ou espiritualidade, eu não estou falando de religião, como nós não estamos falando de religião, certo. Mas olhando para o ser humano de uma forma holística, tá certo? Sim. Então, a psicologia transpessoal olha para o ser humano de uma forma inteira, tá certo? De uma forma holística. E aí tem um ponto interessante, porque assim, como que eu desenvolvo exatamente, ou estou em contato com a minha essência, como que eu desenvolvo a minha espiritualidade, né? Eu acho assim que um ponto, Carol, que eu acho importante de compartilhar, e você já viveu isso, eu também já vivenciei isso, tá certo? Eu tive uma educação católica, tá? Católica. E daí para frente, eu vim num processo, o que eu quero dizer assim, conhecendo outras religiões e outras coisas. Agora, o fato hoje eu me defino assim como espiritualista, tá certo? Espiritualista. Ou seja, eu valido todas as religiões, todas. Certo. Respeito todas elas, porque eu sei que muitas pessoas, por exemplo, assim, acabam se encontrando, tá certo? Se reconectando com a essência através da religião, e tá tudo certo. Né? Não tem nada de errado. Com Agora, certeza. a espiritualidade é um passo a mais, tá certo? É algo a mais do que só a religiosidade. Agora, o que eu quero mostrar que para a maioria das pessoas, que eu não sei se foi o seu caminho, o meu foi, né? O desenvolvimento da espiritualidade, da minha espiritualidade, começou pela religiosidade. Sim. Certo? O meu caminho no desenvolvimento da espiritualidade começou pela religiosidade, né? Sim. E durante muito tempo da minha vida eu neguei isso, tá certo? Hoje assim, como diz, eu rasgo o verbo porque eu falo, eu estou negando a minha história, eu estou negando a minha origem, tá certo? E começou assim, né? E aí eu quero fazer um paralelo porque eu acho que pode ser útil para algumas pessoas que estão nos escutando. Nesse período agora dessas meditações que eu estou fazendo, às 6 da manhã e às 20 horas, no final de uma meditação, isso foi no dia 3 de abril, especificamente, tá? No dia 3 de abril. Eu acordo às 5 horas e eu medito até às 6, tá? Como a gente está com uma live às 6, o que eu estou fazendo? Eu acordo às 5 e eu medito até 5h50. E aí eu preparo para a live e entro para a live às 6 horas. Quando eu terminei a meditação, me veio a passagem de Jesus quando ele vai para o deserto, tá certo? Sim. Jejuar, meditar, orar. E aí eu falei, gente, eu preciso de propor para essas pessoas que estão fazendo essas meditações para a gente criar o nosso deserto. E aí eu lancei um desafio para as pessoas, né? E eu falei, olha, vamos fazer uma coisa. Jesus foi para o deserto e foi ficar 40 dias meditando, jejuando, orando. E ele tinha todo o propósito dele. Então, nós vamos criar o nosso deserto.
durante 40 dias, que vai acabar no dia 13 de maio. E nesses 40 dias, e aí você falou uma coisa que é por isso que eu quis contar essa história. Nós vamos, ajoelhar para orar. Ajoelhar para orar. Agora, o ajoelhar é para mostrar a nossa humildade e 2, para cada um reconhecer a pequenez nossa. Sim. Tá certo? Porque um bichinho, que é o coronavírus, que nem dá para enxergar olho nu, ele parou a humanidade. Sim. Tá certo? Então, assim, que ser humano, nem Segunda Guerra Mundial parou o mundo e a humanidade como esse bichinho parou agora. Então, assim, isso mostra a nossa pequenez. Tá certo? Então, nós vamos orar. Aceitar isso, né? Aceitar, enxergar. Aceitar, exatamente. Se despir da arrogância, da soberba. Exatamente. Exatamente. E orar em prol da humanidade, sabe? Para que a humanidade aprenda, saia melhor do que entrou nessa crise e tal. Junto com a gente, né? Porque muita gente assim, eu vou orar pela humanidade, vou orar lá, vou fazer oração, vou fazer para essas pessoas. Na hora que você fala essa, você já tem um dedo apontando, né? E aí você esquece desse aqui, né? Muitas vezes a gente... eu também, Tadashi, como você, né? A gente tem histórias, mesmo com idades diferentes e vivências diferentes, a gente teve caminhos parecidos. E eu gosto muito de aprender aquilo que é bom de tudo que eu passo. Então, eu esqueço da parte assim, isso aqui me ensinaram que faz mal, isso aqui é ruim, isso aqui é não sei o quê. Gente, se tá me fazendo bem, não é possível que é do mal. Então, isso aí. E o respeito quando a gente vê alguém fazendo e você tentar com sinceridade aquilo, causa um estado de paz maravilhoso na gente. É isso aí. E aí você não julga, e você deixa o que você não concorda, você deixa ali, ninguém tá falando para raspar o prato, né? Respeita, né? Eu fui muito ensinada nisso na minha infância. Minha mãe falava que eu tinha que comer até o último grão. E eu ficava muito, muito chateada. E eu levo isso para minha vida, assim, porque eu não preciso comer até o último grão. Claro que eu não vou nem colocar no meu prato. Né? Então, acho que essa coisa que a gente tem de cultural, é muito cultural também, né? A gente tem que se alimentar. Antigamente, poxa, vamos comer tudo que tem, porque né, vai que vem a Terceira Guerra Mundial. Vai faltar. Todo mundo estocava. Quando eu era pequena, né, a gente via despensas muito lotadas. Enfim, a gente ainda tem resquícios disso. É isso aí. Mas é isso, a gente está acostumado a querer pegar tudo. E aí, ou a gente pega tudo, ou a gente não quer nada. E, na verdade, a gente pode ter equilíbrio, como você falou, de ver o que tem de bom em cada ensinamento, né? E pega para você, puxa aquilo para você, e o que você já ouviu que não funciona mais para hoje, a gente está em 2020, a gente está no meio da quase Terceira Guerra Mundial, quem sabe não é ela, né? A gente ainda não sabe. Então, poxa, se coloca hoje nessa posição que você pode se permitir, sim, aí na sua intimidade, na sua sinceridade consigo, e entender que, acho que acima de tudo, o que mais me ajudou sempre é que eu, desde pequena, acreditava muito no amor. E eu acreditava muito que, poxa, se eu tenho um coração bom e se eu tenho pensamentos bons, não interessa se eu erro, porque eu erro. Esse erro vai me ajudar a crescer. Então, não é a ausência do erro, e sim a tentativa da melhora, né? Então, o aprendizado, né? O aprendizado. Isso que acho que é o mais, assim, a lição mais gostosa que eu tenho com a minha espiritualidade é essa. De eu saber que Deus, da maneira que eu entendo e da maneira que todos podem entender, não o meu jeito, mas Ele ama, Ele perdoa, ele não é aquele ser lá, fez isso errado, vai pecar, então vai ter essa consequência, né? É isso aí. Eu vou falar assim de uma forma muito simplista, né? E algumas pessoas até ficam às vezes ofendidas com isso, mas eu falo assim que Deus joga no meu time,
sabe? Ele não joga contra, sabe? Deus Sim. joga no meu time, então ele joga a meu favor. Agora, esse Deus que de repente foi plantado, de repente culturalmente na cabeça de muita gente, que castiga, que não, sabe? Esse Deus na minha história ele não existe não. Ele está É, do meu lado, ele me ajuda. Então assim, e é o que eu falo. Agora, a questão toda é a vibração que cada um se encontra, tá certo? O estado interno que cada um se encontra é que vai criar uma sintonia exatamente com esse mundo externo, né? Então, certo. vou dar um exemplo assim, só para terminar essa história do deserto, né? O outro desafio que a gente colocou é que as pessoas ajudassem uma pessoa por semana nessa crise agora, Ai, que nesses legal. 40 dias, que as pessoas ajudassem uma pessoa por semana. Ah, mas aí vem a pergunta, mas quem? O porteiro do seu prédio, sabe? Sim, Um motorista de caminhão, um motorista de ônibus, um pedinte na rua. Meu, tem um monte de gente passando fome, né? sim. Então, vamos ajudar. Aí eu fiquei pensando assim, já umas 2 vezes eu tive com você para fazer o trabalho em prol da instituição que você atende. Então, há quantos anos você faz um trabalho social? E aí eu fico pensando assim, quantas pessoas você ajuda, quantas pessoas você beneficia? E assim, por ego? Não, não é por ego. Sabe assim, é alma, é missão. Então, as pessoas precisam de encontrar isso? Precisam. Nessa crise atual, eu acho importante porque o ser humano ele tem um péssimo hábito de se vitimizar e Sim, de achar que o umbigo dele é o centro do universo, né? Então, assim, não é o centro do universo, o umbigo de ninguém. E na hora que a gente sai da nossa dor, que a gente sai da nossa dor e se entrega, tá certo? Com amor para ajudar o próximo, né? A gente sim, começa a perceber assim que tem muita gente em situações assim muito mais delicada e pior do que a nossa e que sim, precisa de muito mais ajuda do que a gente. E nesse sim. processo a gente passa a ser muito mais ajudado do que ajuda, né? Então a Com gente colocou certeza. esse desafio para as pessoas exatamente assim, de ajudar uma pessoa por semana. E aí, além Sim, disso, meditar e jejuar, que aí você conhece também o objetivo do jejum, né? Mas, sim, de qualquer forma, assim, ficou um movimento super lindo. E aí você começa a ver o depoimento das pessoas, né? Vou dar um sim. exemplo, assim, só para não vou dar nome, porque ela não me autorizou, mas ela meditou às Uhum, 6 horas da manhã. Na uhum. sequência, ela ajoelhou para orar. E aí ela começou a sentir um aperto no coração e começou a chorar, ela me escrevendo isso depois, né, no Sim, direct. Um sim. aperto no peito e uma angústia. E aí ela escreveu assim, eu sentia a fome que as pessoas estavam sentindo. E aí eu falei, você pode me mandar seu telefone? Ela me mandou o telefone e eu liguei para ela. E aí conversei com ela quase 45 minutos, né? E aí ela falou, mas isso é possível? Eu falei, é. E isso é espiritualidade. Agora, por quê? Existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. Tá certo? Sim, Quando você medita, você entra em expansão de consciência. E você pode se conectar com qualquer coisa que existe no universo. E a sim, fome é uma coisa que existe nesse mundo aqui. Tá sim. certo? Agora, quantas pessoas, você pode passar fome, eu não estou passando fome, mas quantas pessoas estão precisando de comida, de alimento, né? E aí ela falou, o que eu faço? Eu falei, eu que vou te perguntar, o que você faz? Ela me falou o que fazia, eu falei, então eu vou fazer uma coisa. Age. Usa todo o conhecimento que você tem, a influência que você tem e vai juntar comida, cesta básica para dar para esse povo. Ô, É. Carol, em 24 horas, ela conseguiu quase 3.000 cestas básicas. Ai, que lindo. Em Eu fico 24 horas. emocionada até, porque Sabe? E aí é, você vai a pensar, gente tá, não tem noção como que a gente pode ajudar, assim. é isso aí. Eu falo, a gente monta muito quebra-cabeça em casa, Tadashi. Eu vou repetir isso que eu já falei algumas vezes aqui, mas acho que cabe aqui nesse exemplo. Muita gente fala, ai, Carol, você tem a fundação, né? Você ajuda muita gente. Eu só ajudo muita gente se outras pessoas me ajudarem. Isso é a primeira Sim. coisa. Eu não ajudo sozinha. União. E cada um tem a peça do quebra-cabeça, elas são todas iguais. Elas são todas do mesmo tamanho, só que nenhuma é igual à outra, né? Cada uma tem um ângulo diferente, uma Tem. bolinha ali diferente, de tamanhos diferentes. E eu uso muito esse exemplo para falar de como cada um de nós somos uma peça nesse grande quebra-cabeça da vida, colocadas ali num lugar
próximo de onde a gente vai se encaixar, e só você pode se levantar e ajudar aquele que está do seu lado, porque se você não fizer o seu papel, a outra peça também não vai conseguir se encaixar. É um propósito todo unido, né? E a gente tem sentido, ó, eu fico arrepiada também, a gente sente isso na pele, literalmente, porque passar essa pandemia, a gente não sabe quanto a gente vai ficar para a história, né? Esse momento e as nossas vidas. Então, ontem eu até vi uma moça que ela tem 6 filhos, ela estava ajudando lá nas ruas. Eu fiquei super emocionada também, porque como é lindo quando a gente consegue levantar e fazer alguma coisa. Não interessa se é levantar para pegar um telefone e ligar para alguém, para ter um ânimo diferente de construir alguma coisa, né? Quanta coisa você pode tirar da sua casa e dar para o outro, e o outro estava precisando exatamente daquilo. Seja, sei lá, um livro, uma caneta, uma comida. Um sorriso. Um sorriso, tem tanta coisa que a gente pode agregar, doar. Esse coração tá aí em cada um, esse sentimento de amor, ele nasce com a gente, né, Tadashi? Todas as crianças, elas nascem com aquilo. Claro que vão ser menos e mais influenciadas dependendo da vida que elas têm, mas eu já vi muita gente em situação de muita miséria e ser muito mais produtivo, positivo, otimista, do que muita gente em situação de luxo e requinte. Então, assim, não existe. E o povo brasileiro, óbvio que tem muitos outros povos maravilhosos nessa humildade e simplicidade, assim, que é lindo de ver. Mas o brasileiro, ele tem essa facilidade, ele tem a tendência a querer ajudar. É a última instância que ele vai pro ruim. Então, vamos contribuir para essas peças. Você pode encaixar uma peça que eu nunca vou poder encaixar. Não adianta ter seguidor, conhecer um monte de gente. Não adianta nada, porque eu só vou encaixar a peça que eu preciso e você vai encaixar a sua, né? É isso aí. Então, precisa fazer o nosso papel, e eu acredito muito na fé e na espiritualidade, elas convivem junto com você querer fazer o bem. Não é o desafio, eu acho que é você aceitar os erros, né, Tadashi? Porque muita gente fica assim, eu não sou digna, eu não sou igual a eles, eles estão falando de uma coisa que, eu não tenho esse acesso. É gratuito, é livre, é para todos nós, a gente erra também, tanto quanto cada um, né? Os nossos erros, eles não podem ser tão potencializados. A gente tem mania mesmo de, poxa, eu sou culpado, eu errei, eu estou errado, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Acho que a gente tem que parar de se culpar um pouco para tentar encontrar esse equilíbrio, que é o que a meditação também traz, né, Tadashi? Sim, com certeza. O Carol, a meditação, ela assim, tem o porquê, né? A razão por que isso acontece. A meditação, ela te coloca em conexão com o seu eixo, tá? Consequentemente, na hora que você entra em conexão com o seu eixo, você acessa o seu eu superior, que aí tem a ver com a psicologia transpessoal, né? Então, você acessa o seu eu superior e no seu eu superior, você entra em contato com a essência, com a sua essência, com a minha essência, com a essência de qualquer um. E quando a gente fala desses estados essenciais, a gente não está falando do eixo do ter, que é exatamente o que você acabou de falar aí agora. Então, eu posso ter carro, ter dinheiro, ter família, ter casa, posso ter tudo e, de repente, eu não tenho nada. Tá certo? Eu posso ter milhões de coisas e ser uma pessoa completamente vazia, né? Agora, por que as pessoas, assim, grande parte, vinham sentindo assim, um vazio muito grande? Por falta dessa conexão com a essência de cada um, né? E essa essência tem Deus, essa essência tem compaixão, essa essência tem amor, como você está falando, essa essência tem alegria. E isso, independe se a pessoa tem dinheiro ou não. Então, não estou falando do ter, né? A gente está falando do ser, tá certo? E essa essência de qualquer ser humano, Carol, é linda. É linda, né? Agora, é óbvio que, de repente, algumas pessoas têm mais dificuldade de entrar em contato com isso, outras mais facilidades.
outros se esforçam mais para acessar essa essência, outros não querem entrar em contato com essa essência porque acham que isso é mostrar fraqueza, isso é mostrar fragilidade. Muito E aí tem trauma também, né? Pode ser também, né? Agora, o que eu vejo assim é que a maioria das pessoas vive muito com uma mentalidade de escassez. Tá certo? De escassez. E aí, quando você me pergunta assim, aí a meditação ajuda a entrar em sintonia com isso? Ajuda porque a meditação te coloca em conexão com a abundância do universo. Sim. Tá certo? Deus é farto, Deus é abundante, o universo é abundante. Agora, se eu vivo em mentalidade de escassez, em espírito de escassez, é isso que eu vou receber do universo. Tá certo? Agora, se eu vivo num estado de abundância, tá certo? É isso que eu vou receber do universo da mesma forma, né? Sim. Então, a questão toda assim, é o que cada um faz e que vibração cada um atrai. E aí tem a ver com espiritualidade? Tem a ver com espiritualidade. Então, a meditação, ela tira as pessoas, por exemplo, do estado de sofrimento e coloca as pessoas num belo estado interno de amor, de tranquilidade, de compaixão, de segurança. Coloca. Agora, esses estados, né, de segurança, amor, compaixão, alegria, é melhor do que ansiedade, tristeza, medo, raiva, insegurança, tá certo? E que se parar para pensar, o coronavírus, assim, para a maioria das pessoas, está provocando exatamente isso, né? Medo, insegurança, raiva, tristeza, ansiedade no limite. E esses estados não vão ajudar, tá certo? É simplesmente escassez. Né? Escassez. E a gente precisa mudar essa vibe, né? Precisa mudar essa energia, né? Então, se vai ser através da oração, se vai ser através da meditação, não importa, se vai ser através de ajudar alguém, mas a gente precisa de fazer um movimento diferente. Ô, Carol, para pensar. Você já tem um baita movimento assim, social super lindo, né? Mas para pensar, quando que você já viu banco? Desculpem os banqueiros que estiverem assistindo essa live. Quando que você já viu o banco doar milhões de reais para comprar comida para as pessoas carentes? Nunca. Eu também não. Eu tenho só 32 anos, mas eu nunca vi nesse nunca meu vi. período. E eu já bati em muita porta, viu, Tadashi? Pois é. E aí, hoje, o que está acontecendo com essa crise agora? Eu estava vendo alguns bancos, assim, mó lindo esse movimento. Então, o que a gente começa a ver... o que a gente começa a ver, assim, essa crise que a gente está vivendo, que eu sinto, assim, que eu acho que é uma oportunidade que a espiritualidade está nos dando, que Deus está nos proporcionando, de falar, começa a rever alguns valores, algumas coisas importantes que já deveríamos estar olhando para isso antes do coronavírus, só que a gente não parou para fazer isso, e agora todo mundo está obrigado a parar, né? E eu acho, assim, que muita gente está fazendo esse movimento. E, obviamente, como tudo na vida, tem muita gente que não está nem aí, que não vai olhar nada para essas coisas. Mas está tudo certo, né? Uma das perguntas que eu abri aqui para olhar, tem muita gente emocionada, chorando, tocada, enfim, tem mensagens bem bonitas aqui. Que legal. Mas uma perguntou se você acredita, eu também tenho essa pergunta, se você acredita que depois desse momento, a humanidade pode ter uma melhora conjunta mais forte, ou você acha que talvez vai voltar para aquilo que a gente estava? Tomara, eu estou assim, meditando muito, orando muito para que a gente dê um salto de crescimento, né? Agora, qual que é o meu medo, Carol? Antes de entrar para a live com você, eu estava gravando um vídeo e eu falando exatamente isso, né? Qual que é o medo que eu, Tadashi, enquanto terapeuta, tá certo? Eu tenho. Qual que é a tendência dos homens? Apareceu um monte de gente aí. Não, acertei, não. Não. A tendência dos homens é voltar a fazer o velho. A tendência dos homens, assim, é voltar a fazer o que a gente sempre fez. Agora, por quê? Porque é cômodo, tá certo? Você funcionar daquele jeito e com paradigmas, com crença desse jeito, porque é assim, porque tem que comer tudo que pôs lá no prato até o último grão. Coisa assim, estou dando alguns exemplos, né? Mas, assim, a tendência nossa é voltar a fazer o que a gente sempre fez. E esse é o meu medo, né? A hora que acabar tudo isso,
É chato falar isso, mas assim, tem uma propaganda que está rodando na televisão que está falando assim, vai tudo voltar ao normal, né? E aí, Não, por favor, não. exatamente, exatamente. Aí eu comecei a escrever um texto inspirado nessa propaganda. E Sim. eu falei, que normal? É, Eu comecei meu texto. O normal era o que a gente fazia e a forma como a gente vivia, aquilo era normal, eu não quero mais. Tá certo? sim, Agora, normal vai ser, o que vai ser daqui para frente, eu também não quero mais. Tá certo? Assim, não, isso é o normal, é assim que tem que ser. Não, e aí tem a ver com a espiritualidade, Carol. Porque, sim. assim, é o momento, tá certo? Se adaptar e se ajustar ao momento. Agora, qual que é a realidade hoje? Isolamento social, higiene 1000%, todo mundo já sabe o que precisa. Agora, a questão é, essa é a realidade. Agora, resistir a isso resolve? Ficar de mau humor ou com raiva por causa disso resolve? Não resolve, só faz sofrer. Só Agora, vai passar mais devagar o tempo, vai desgastar a emoção, vai te. Olha, tem um Exatamente. monte de amiga passando problema familiar. Eu falei, gente, não é problema familiar, é porque as pessoas estão chateadas, estão mal-humoradas, estão passando um transtorno emocional com relação a trabalho, dinheiro, saúde, família, moradia, fome. É tanta coisa que a Sim, gente está sendo bombardeado que só a espiritualidade, só a fé vai trazer esperança, vai trazer uma mudança, é isso né, no aí. estado de espírito, que vai, inclusive, ter uma consequência de comportamento, que a gente espera que se mantenha, né? Então, eu concordo com você, assim, eu espero que a gente nunca vai ser igual. E eu li um Não. texto de eu esqueci o nome agora, uma americana, que ela fala assim, gente, para de querer que isso acabe, que volte tudo ao normal, porque nunca mais vai ser normal. A gente já mudou, o mundo mudou junto e a gente vai continuar mudando. Então, Sim, para de, né? Ai, preciso ler, preciso mudar isso, preciso ler aquilo, preciso assistir aquilo, né? Fica um desespero de querer fazer tudo, onde na verdade o que você tem que fazer é se fechar dentro de você um pouco, que é isso que a quarentena está pedindo, né? Se a gente teve essa extensão, que não era do desejo de muita gente, mas a gente teve, então sim. talvez tem mais gente que precisa se fechar aí num casulo para que a gente possa sair, né? Eu levo isso para o espiritual, Com não só certeza. para a sociedade, para o sistema de saúde, para a economia, mas o espiritual também. Está na hora da gente aceitar que a gente pode se fechar e que a gente pode atingir um bem-estar assim acima de tudo que a gente já teve antes, por ter conseguido se fechar dentro da nossa essência, né? Porque é nessa hora que a gente encontra quem a gente realmente é e a gente se depara ali. Eu gosto muito de espelho e eu já ouvi muita gente falar assim, ai, eu gosto de me arrumar para ir encontrar, né? Para ir falar com Deus, para ir, sei lá. Aham. Antigamente a gente ouvia muito isso, né? As dondocas, né, indo para a igreja antigamente, né? Lá na época que eu era pequena. E hoje em dia, o momento que eu mais estou frágil, que é o momento que eu vou tomar meu banho, é o momento que eu me ajoelho, é o momento que eu olho no espelho, que eu olho dentro dos meus olhos, sabe? Que bom que a gente tem espelho para a gente se olhar e ver quem a gente é, né? E Que também legal. aceitar como observador, que você que me ensinou isso, eu acho incrível. Como observador, como que eu posso observar tudo que a Caroline já trilhou? Né? Como você pode, você que está escutando a gente, como você pode, como observador, olhar para tudo que você já passou, aceitar a sua história, como você falou, aceitar a sua essência, aceitar tudo que você já aprendeu, pegar o bom daquilo e entender que o ruim veio para um crescimento e pronto, jogar ele ali no cantinho do lixo Sim. consciente, né? E aí Ah, sim você pode sim falar com Deus do jeito que você quiser. Pode ouvir música, pode tirar música, pode meditar, pode chorar. Nossa, como faz bem a gente chorar e se colocar diante dessa maravilhosa, incrível energia que existe, gratuita, que eu falo, que eu repeti acho que umas 5 vezes isso aqui, né, Tadashi? é É isso porque aí. é tão lindo e é tão fácil de acessar.
basta a gente querer. Então, acho que fica um convite grande aí para todo mundo ter essa coragem. Ontem eu postei que coragem não é a ausência do medo, e sim o que você faz com o seu medo. É isso Então, aí. eu deixo aí esse incentivo, né? Seja corajoso, mesmo com medo do que pode vir, do que você pode enxergar, do que você pode se deparar ali com mil emoções. Ui, até engasguei. Com mil emoções, mas deixa isso fluir, que isso pode te levar para uma saúde mental, espiritual, física muito grande. Com certeza. Ô, Carol, você citou uma coisa extremamente interessante. Eu quero chamar a atenção disso, assim, até pelo que eu faço e você conhece, né, como terapeuta. Nessa crise toda que a gente está vivendo, deve ter se muito 10 dias que a gente conseguiu criar e implantar isso. Uma plataforma de terapia online. Agora, por que a gente decidiu fazer isso, né? Pela quantidade de pessoas que eu comecei a perceber por causa das lives de meditação e das mensagens que viam pedindo ajuda. E eu comecei a perceber a quantidade de gente que não estava sabendo lidar com as questões emocionais que estavam surgindo, né? Sim. E aí, na hora que você falou, gente que está tendo conflito com o marido, com a esposa, pai, mãe. Sim. E aí, o que eu tenho relatado para as pessoas? Eu já vi pessoas que na quarentena estão completamente só, então não tem pai, não tem mãe, não tem filho, só dentro de casa, ela, a pessoa e Deus. Sim. E feliz, em paz, sabe? Ou seja, acessando as maiores luzes que ela possui. E já vi gente sozinha, tá certo? Encontrando os maiores infernos dentro dela, os maiores monstros dentro dela, por estar sozinha. Tá? Por não suportar ficar sozinho. E o inverso também. Gente que está com família dentro de casa, tá certo? E que já está arrancando... Alô, Carol? Não, tô aqui. Tô só tentando tirar essa pergunta, não consegui. Mas que já está arrancando o cabelo um do outro, porque já não aguenta mais, porque só fica assistindo jornal, porque só quer escutar música, porque não me ajuda a arrumar as coisas. Ou seja, quase que se matando um outro. Sim. E gente que está com família dentro de casa e encontrando, resgatando um amor, resgatando uma alegria, resgatando um relacionamento que é uma coisa mais linda do mundo. Ou seja, o resumo os maiores monstros e os maiores anjos de cada um estão emergindo. Sim. Com essa quarentena e com essa situação toda. Agora, a questão o que é que cada um está fazendo com isso, né? Porque se você não souber lidar com isso, se não tiver espiritualidade, se não tiver compaixão, se não tiver paciência, se não tiver resiliência, vai detonar com um monte de relacionamento. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, não posso dar nome também, porque... Pode contar. O que acontece é assim, essa pessoa, ela é bastante conhecida, né? E aí foi muito curioso porque ele tem um filho que mora nos Estados Unidos e tem um outro filho que mora com ele aqui no Brasil. E eu fiquei muito emocionado quando eu fui conversar com ele, porque ele falou, esse meu filho que mora aqui no Brasil comigo tem 14 anos. E aí já tinha começado a quarentena e tal, e ele olhou para o filho olhou para ele, e aí disse que ele falou, filho, o que nós vamos fazer? Aí o menino chegou para ele e falou, vamos pintar a casa. Bom, saíram, compraram não sei quantas lojas de tinta e começaram a pintar a casa. E aí eu cheguei para ele, para o pai, e perguntei assim, há quanto tempo você não tem uma relação tão próxima e com tanta intensidade como você está tendo agora pintando a casa com seu filho? Ele falou, 14 anos. Ele falou, Tadashi, eu nunca tive tempo para brincar com meu filho. Agora eu estou pintando a casa, mas a gente joga videogame, a gente vai lá e joga futebol, a gente briga, aí daqui a 5 minutos faz as pazes, beija, abraça. E aí ele falou assim, essa intensidade e essa qualidade de relacionamento eu nunca tive com meu filho, há 14 anos. Né? Então o que a gente começa a pensar assim, quantas pessoas que estão ouvindo que estão precisando de fazer um movimento como esse, sabe? De resgatar uma relação, de reaproximar, não importa. Né? Agora vai falar, obviamente que sem fé, sabe? Sem compaixão, sem alegria, sem respeito às opiniões e crenças alheias diferentes da sua, vai ser difícil fazer isso. É lógico, né?
É isso aí. Mas é possível, né, Tadashi? Eu sinto que sim, Carol. É só o que eu sinto assim, que é só uma questão de o quanto cada um quer se comprometer com isso, né? Agora, Sim. se eu quero cuidar só do meu umbigo, tá certo? Achando que eu sou o centro do universo, aí não vai conseguir fazer esse movimento, não. Agora, quando eu digo se comprometer, o quanto que quer, o preço que quer pagar, porque, por exemplo, né? Eu sei que você de alguma forma medita, você de alguma forma ora, você de alguma forma ajuda as pessoas. Agora, quanto dedicação, empenho você precisa para tudo isso, tá certo? E aí as pessoas que estão escutando, da mesma forma, o quanto que cada um quer investir nisso e quer dedicar tempo para isso, para ficar bem, para harmonizar um relacionamento, para resgatar uma relação, para ajudar as pessoas. O resumo que eu vejo, assim, Carol, nessa situação toda que a gente está vivendo, nós precisamos de aprender a viver em comunidade, dar as mãos, sabe? Sim. E ajudar um ao outro, né? Eu tenho um grande amigo, assim, que tem muito dinheiro e ele pegou o coronavírus. E aí ele chegou para mim e falou assim, que adianta ter dinheiro? Ele falou, dinheiro só me ajuda a ter mais tranquilidade, que eu posso ficar mais tempo sem trabalhar, eu posso comprar o que eu quiser para comer. Agora, hospital, médico, tá certo? Vamos para os Estados Unidos, tá pior do que o Brasil, tá certo? Então ele falou, vai para onde? Vai para que hospital, tá certo? Então ele falou, foi tão bonito, ele falou assim, com dinheiro, sem dinheiro, ele falou assim, o que eu percebi é que Deus nessa hora agora igualou os seres humanos. São todos iguais, tá certo? Assim, quem tem um pouquinho mais de recurso tem um pouquinho mais de tranquilidade, né? Agora, nas outras questões todas que são fundamentais para a nossa vida hoje, médico, hospital, saúde, alimentação, tá todo mundo igual, né? Essa que é a realidade. Agora, o que cada um pode fazer exatamente assim para ajudar o próximo, né? Então, eu acho que assim que isso vai tirar as pessoas da dor, sabe? Sim. Tadashi, uma das coisas que eu estava pensando aqui, quando você falou desse exemplo do seu amigo com o tempo, é que é muito difícil, inclusive para mim, foi uma caminhada longa até entender que, e ainda né, na verdade, não terminei não, não é Todo mundo. tempo, é que a gente acha mais fácil colocar a culpa no tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E, na verdade, agora, inclusive na quarentena, eu percebi. Tiveram dias que eu tive todo o tempo do mundo e não fiz. E não É isso fiz. aí. Porque eu não queria, eu fingia que era o tempo. Mas eu acho que também tem o não querer, ele está envolvido com medo, com, sei lá, tanta coisa, né, que a gente, sei lá, é tão único de cada pessoa, mas é prioridade. A gente escuta isso sempre, né? Poxa, prioridade de cá e de lá, mas de verdade, você vai continuar fazendo as mesmas coisas se você não priorizar outras. Não é o tempo que você... Tem gente que... Eu respondo todos os meus directs. Às vezes eu demoro uns 2 dias, mas eu respondo. Todos. Eu gosto de dormir tarde, então quando tá todo mundo dormindo, eu fico lá respondendo. Eu gosto muito de ler e responder. E todo mundo fala... Nossa, você é a única pessoa que me respondeu. Nossa, como que... É você mesmo? Isso é eu mesmo, porque eu tenho uma prioridade que é dar atenção para quem me dá atenção. Se eu tô recebendo atenção de tanta gente, e se tem questões, e se tem... Às vezes é um recado de, você é linda, ou obrigada por tal coisa, adorei não sei o quê. Pelo menos eu curto, porque eu li, né? Não dá para escrever um texto para cada um, porque senão realmente eu não vou ter tempo para ficar com os meus filhos, e enfim. Mas eu acho que é uma questão de prioridade. Se você colocar aquilo ali, não interessa se demorar 3 meses para você conseguir eliminar, né? Seja as mensagens, seja suas sei lá, suas pendências, seus deveres ali pendentes em casa, desde ter um tempo de qualidade com o seu filho, até brincar com o meu cachorro, é uma questão que, coitada, eu tenho um cachorro para largar ela ali, dar comida, né? E tudo isso envolve terapia também, são maneiras da gente se sentir bem conosco, né? É isso aí. Tem uma palavra, uma vez eu estava numa aula de yoga e o professor falou uma coisa que eu nunca me esqueci,
ele fala, quanto mais você ajuda, mais egoísta você é, porque está fazendo tão bem para você que você está ajudando. Gostei. E eu falo, pelo menos eu estou sendo egoísta no bom sentido, né? Sim, E que sim. realmente, gente, faz muito bem para a gente. Ouvir uma música faz muito bem, ajudar o outro faz muito bem. Então, seja egoísta, porque quanto melhor você tiver, mais bem você vai fazer para o mundo, né? Com certeza. Para a sua família, para o seu, enfim, para os seus amigos. Tadashi, eu amei. Eu quero deixar também, também Carol. um livro aqui seu que eu adoro, que é Oba! esse aqui, o Livro da Consciência, que eu acho que é isso, você trazer à consciência vários assuntos, tem um por dia, mas eu leio, eu não sigo a ordem dos dias, não, eu vou lendo. Então, vou deixar aqui, que é um dos livros do Tadashi, entre outros que ele tem, e quero te agradecer muito por essa live, com certeza. Foi muito, enfim, se foi para mim, acredito que foi para muita gente também. Acrescentou, alimentou, nos deu exatamente os nutrientes que a gente precisava, né? Nem Que muito, bom. nem mais, nem menos. Então, sou muito grata que Deus esteja conosco nessa jornada, nessa quarentena, nessa Amém. epidemia, com as nossas famílias, trazendo muita saúde, muita paz, muito amor e a certeza de que a gente tem Ele aí mesmo sozinho dentro de casa, né, Tadashi? Com certeza. Agradeço também, Carol. E eu acho que, assim, só para cada um refletir e terminar o domingo com isso, que a Carol falou uma coisa extremamente importante, né? Talvez, antes dessa crise toda, você não dava o devido valor para o que realmente é importante na sua vida. E talvez, com essa crise agora, você consiga olhar e priorizar o que realmente é importante na sua vida. Tá certo? E aí, começando por você, eu sinto assim que a gente tem uma frase que eu amo, que eu digo sempre assim, no dia que você cuidar do seu jardim, o mundo vai ser mais florido. Então, primeiro você precisa cuidar do seu jardim, né? Aprender a se cuidar, para depois você começar a cuidar do outro e aí o mundo vai ser mais florido. Então, o que eu vejo assim, que agora, com certeza é uma hora assim, de você investir tempo para adquirir recursos, para ler bons livros, para aprender a meditar, para fazer as coisas que realmente são importantes para quê? Para você estar bem, né? E se você estiver bem, a sua família vai estar bem. Posso falar só uma coisa, um minuto? Oh, deve. Ontem uma pessoa falou uma coisa tão bonita para mim que eu fiquei tão emocionado. Ele falou assim, eu acredito que existem vários mundos. E aí ele falou assim, tem um mundo, seu mundo, tá certo? Tem um mundo que engloba a sua família, tem um mundo que engloba todos os seus amigos, as pessoas todas que você convive, e aí ele foi aumentando, e aí tem o planeta. Para conseguir arrumar e organizar todos os mundos que fazem parte do nosso mundo, a gente precisa de olhar para um mundo que é o nosso mundo, tá certo? Então, o que eu vejo assim, que o objetivo da Carol com essa live, tá certo? Todo o trabalho que ela faz e que muitos de vocês talvez conheçam, é exatamente isso, né? Então, olha para o seu mundo, porque depois você tem condição de olhar para fora e começar a cuidar de outros mundos e de outras pessoas. Maravilha. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada.